Hoje, então, tendo falado nos últimos encontros sobre os dados e a codificação, explorando algumas possibilidades, né, que a gente dispõe no Univivo para empreender esse trabalho de análise dos dados. Já vimos, então, como que a gente importa alguns arquivos, né, aqui para a área de dados, área de arquivos. Nos últimos dois encontros, a gente ficou às voltas com essas possibilidades que estão envolvidas com o trabalho da codificação. E hoje a gente precisa dar conta, então, da terceira instância de trabalho com a ferramenta, que é a das classificações, que envolve o uso dos atributos. Bom, para fazer isso nesse momento, a gente vinha utilizando um arquivo de teste, vamos dizer assim, né, um trabalho mais inicial e tal, e para que a gente consiga visualizar essa operacionalização das classificações, é mais adequado que a gente trabalhe com um volume de dados um pouco maior, principalmente com relação ao número de arquivos, né, portanto, que seriam as fontes empíricas, e para isso, então, a gente está trabalhando com esse arquivo de exemplo, né, esse Sample Project, que a QSR fornece junto com a instalação do NView, para que os exemplos, inclusive de ajuda do software e tal, possam ser testados, né? Então, esse é um arquivo que foi criado em inglês, por isso que, mesmo com a nossa interface do programa, né, com os botões e os comandos aqui estando em português, algumas áreas, né, as instâncias principalmente de dados do software, de dados, não dessa área dos dados aqui, mas os dados de um modo em geral, né, os itens do projeto vão estar em inglês. Então, só recuperando, a gente tem aqui nesse projeto, né, na área de arquivos, algumas pastas com diferentes naturezas de materiais, né, a pasta de entrevistas, de arquivos de bibliografia, né, literatura, artigos de notícias, todos uma série de materiais acerca da temática essa que é desse projeto, que é um levantamento de dados sobre a questão do ambiente, do meio ambiente, economia local numa cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Enfim, mas é só para a gente se inteirar do conteúdo, né? Nada que nos interesse propriamente do ponto de vista de pesquisa, mas simplesmente do ponto de vista da visualização dos aspectos técnicos que a gente tem que dar conta. E aqui na área da codificação desse material, então vocês vão perceber os códigos que foram utilizados, né, para codificar esse material. E o nosso interesse hoje está em visualizar esta seção aqui, dentro de dados, né, que diz respeito à classificação dos dados, desses arquivos, né, bem como a outra possibilidade de classificação que a gente tem aqui no NVivo, que é a classificação dos casos, que é essa que fica aqui dentro, né, mais próximo à codificação e, portanto, né, ao trabalho com os códigos, mas que também tem essa dimensão de trabalho com classificações. Portanto, esse é um primeiro aspecto importante para a gente entender, né, começar a entender as classificações no NVivo, além daquilo que a gente já sabe de aulas anteriores. Né? Na tela que a gente está vendo uma classificação, que é essa classificação de arquivo de entrevistas, né? Essa que está aberta aqui na tela para a gente visualizar. Mas eu dizia que para a gente, para além de entender aquilo que a gente já mais ou menos sabe, né, que a classificação é uma estrutura de tabela, é muito parecida com o que a gente já conhece do Excel ou mesmo de softwares de análise quantitativa, né? Uma tabela de dados com colunas que corresponderiam às variáveis, mas que no NVivo se chama de atributos, e linhas, né, que dizem respeito aos casos, aos itens que estão sendo classificados nesse exemplo aqui. Uma coisa que a gente tem que saber, para além dessa estrutura geral de tabela, é a diferença importante que diz respeito ao fato de que no NVivo, estas tabelas, ou melhor, essas classificações, elas são tabelas que se alimentam, principalmente com relação a essa primeiríssima coluna aqui, de itens que já correspondem, ou melhor, já integram o projeto. Então, nesse exemplo que a gente está vendo, é a classificação das entrevistas, que nada mais é do que uma tabela que está classificando, se a gente olhar aqui, ó, dentro da pasta das entrevistas nos arquivos, as próprias, né, os próprios documentos ou arquivos de áudio e vídeo que contemplam as entrevistas nesse projeto. Portanto, estes itens são exatamente as linhas dessa classificação de entrevistas, que por sua vez está salva, né, está armazenada dentro da área de classificações de arquivos aqui, esta estrutura. Portanto, essa estrutura está salva aqui, em classificações de arquivos, está aqui ela, né? Mas esta estrutura de classificação de arquivo se alimenta dos arquivos propriamente ditos que estão dentro desta pasta de entrevistas. Então, o que a gente está falando aqui neste primeiro exemplo é de uma estrutura de classificação que tenta dar conta
de características, aspectos particulares, portanto, atributos, né, que estão aqui nessas colunas, de cada uma das entrevistas que foram coletadas. Bom, nesse sentido, se a gente está tratando de classificar as entrevistas, os atributos que a gente pode usar nesse exemplo são atributos a respeito das entrevistas, ou seja, quem foi o entrevistador, que é a primeira coluna, né? Que data que aconteceu a entrevista, qual o tempo, né, de duração dessa entrevista. E a gente poderia, se quisesse, né, adicionar outras colunas aqui, né, de novos atributos. Para fazer isso, a gente poderia, já que está com a classificação aberta, né, clicar neste botão aqui de novo atributo, por exemplo, e dizer para o indivíduo que a gente quer também mapear, né, registrar o local, por exemplo, né, o local da entrevista. Então eu estou dando aqui o rótulo, né, dessa coluna que vai aparecer agora aqui, né, para o local. E aí eu teria que, então, definir esses valores aqui, né? Eu poderia simplesmente sair a escrever aqui, por exemplo, casa ou trabalho. E assim por diante, né? E marcando, depois que eu tenho já os primeiros valores, eu posso selecionar, né? Aqui com esse recurso, ou também ir digitando como preferirmos. Mas o que é mais importante do que propriamente essa questão do preenchimento, que é algo que é muito parecido com coisa que a gente já faz no Excel ou em outros softwares de análise quant, por conta dessa estrutura, né, tabular aqui, mais importante do que isso é a gente entender que, neste exemplo, o que eu estou a classificar são as entrevistas e não os entrevistados. Classificar os entrevistados no NVivo é outra coisa. Aqui fica ainda mais evidente de por que é importante essa diferença entre a classificação do item entrevista em relação ao entrevistado, aquele que forneceu as informações que estão compondo, né, esses documentos. Se a gente perceber, por exemplo, o Richard e a Patricia aqui deram entrevistas em dupla, né, assim como a Maria Daniel, a Mary James, a Betty Paul, e outros forneceram entrevistas individuais. Então, por exemplo, se eu quisesse, e provavelmente seja uma intenção, né, também, classificar esses entrevistados com relação a gênero, a escolaridade, a renda, eu não posso fazer um novo atributo desse tipo aqui nesta tabela, porque há linhas, portanto, há casos aqui, né? Tem que só ter cuidado para não confundir com os casos propriamente ditos, que é uma instância do NVivo, né? Mas como tabela de dados, sim, cada linha a gente pode chamar de caso. E neste exemplo, as linhas às vezes contemplam indivíduos, às vezes contemplam duplas, ou casais, se a gente quiser, né? O que faz com que eu não possa ter aqui uma coluna de gênero, por exemplo, porque para Betty Paul eu não ia conseguir marcar nenhuma das duas possibilidades. Eu teria que, né, portanto, diz respeito àquelas inconsistências de bancos de dados que a gente fala, né, que a variável tem que ser exclusiva, os casos não podem estar repetidos, aquelas coisas. Essas noções operam aqui da mesmíssima forma para as classificações e os atributos no NVivo. Então, pegando esse gancho, fica... E aí, com isso, a gente vai aprender agora duas coisas, né? Tanto a questão da diferença das classificações de casos, como a própria criação da tabela de atributos e de classificação em atributos, porque eu abri, né, diretamente aqui uma tabela que já existe, mas eu mostrei como é que a gente cria essa tabela. Então, vamos lá. Eu vou, nesse exemplo aqui agora, tentar ilustrar esse aspecto da diferença que existe entre esta classificação, que está classificando os itens, arquivos, arquivo de entrevista do William, do Thomas, da Susan, etc., e o arquivo de entrevista da Maria Daniel, da Mary James e da Betty Paul, são os arquivos que a gente está classificando aqui, né, das entrevistas, para um outro tipo de classificação que diria respeito a tentar classificar estes caras que estão registrados aqui nas entrevistas, estão vendo? Mas no que diz respeito à sua individualidade. Bom, para isso, o NVivo nos fornece o recurso dos casos, que é essa estrutura, né, que está aqui, ó, próximo à codificação. Está aqui os casos, né? E nesse exemplo, então, que eu vou acionar aqui a seção dos casos agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar, melhor, eu vou criar até uma pasta dentro dos casos aqui para separar bem direitinho esses casos específicos que eu vou criar agora. Então eu vou clicar aqui com o botão direito para criar uma nova pasta dentro de casos. E vou colocar aqui o rótulo dessa pasta de entrevistados. Então eles estão aqui agora, né? E essa pasta está vazia, não tem ainda aqui, ó, nenhum caso. Vou até fechar, eu vou deixar a tabela aqui aberta das entrevistas para a gente até poder comparar.
Qual é a ideia, pessoal? A ideia é que eu acrescente nesse espaço aqui agora os casos que dizem respeito aos meus entrevistados. Ora, só que não é simplesmente colocar o nome deles. Eu quero que o conteúdo das entrevistas deles se convertam, né, no conteúdo de cada um dos casos aqui. Então eu vou ter que voltar lá nas entrevistas, na pasta dos arquivos, né? E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui todo mundo, por uma questão de praticidade, né? Todo mundo que é entrevista individual nesse momento, nesse primeiro momento, certo? E com o botão direito, eu vou pedir para que o Univivo crie como casos estes entrevistados que forneceram entrevistas individuais. Ou seja, eu vou pedir para que o Univivo, com uma espécie de conversão, né, converta os arquivos de entrevistas individuais em casos destas próprias entrevistas. Vou clicar aqui e o Univivo vai me perguntar, legal, aonde tu quer salvar esses casos que eu vou criar? E eu vou dizer aqui, olha, manda esses casos para dentro da pasta aquela entrevistados que eu criei antes, né? E aqui, por enquanto, para a gente completar o exemplo do zero, eu vou deixar sem nenhuma classificação a ser atribuída, para que a gente depois possa fazer esse exemplo também e visualizar como é que funciona, né? Muito embora se eu já tivesse a classificação pronta, né, a tabela já esperando, eu poderia selecionar aqui a tabela para a qual esses casos serviriam de linhas, mas não é o exemplo ainda. Então, vamos lá. Casos vão ser criados dentro da pasta de entrevistados, que eu tinha deixado aqui ela criada antes, né? E estas entrevistas individuais vão virar casos dentro da pasta entrevistados. Vou dar OK. O NVivo aparentemente não fez nada, mas na real, se a gente olhar lá dentro da pasta de entrevistados, aqui, ó, dentro da pasta de entrevistados, vão estar aqueles sujeitos, né? Que agora sim a gente pode tratar como pessoas, porque são cada um desses aqui, agora, é de fato um caso que contém no seu, né, como seu conteúdo a própria entrevista fornecida. Então, se eu clicar aqui 2 vezes no caso da Bárbara, o que vai abrir é exatamente o conteúdo da entrevista da Bárbara. Certo? Óbvio, né? Mas mais ou menos óbvio, porque qual é a ideia com isso também, pessoal? É que, ok, nesse desenho de pesquisa aqui eu tenho entrevistados individuais que já se converteram em casos, mas por algum motivo eu poderia ter mais informações acerca da Bárbara. Né? Eu poderia ter outros arquivos que compõem o caso da Bárbara e eu poderia então trazer para cá para dentro também desse caso todas as outras informações, entrevistas que a Bárbara deu no jornal, ou então alguma outra informação, uma foto da Bárbara, tudo que compõe o caso da Bárbara poderia agora também vir para cá, junto da entrevista propriamente dita transcrita que está aqui. Agora, mais do que isso, sem querer me afastar do exemplo inicial, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: os entrevistados individuais aqui, né, cujas entrevistas foram dadas individualmente, beleza, isso já está resolvido. Mas o que fazer com esses que deram entrevistas em duplas? Bom, no caso desses que deram entrevistas em duplas, eu não tenho remédio senão abrir a entrevista, por exemplo, da Maria ou da Mariah e do Daniel e fazer o seguinte, olha, aqui está uma fala da Maria, o que eu vou fazer? Como a gente já aprendeu a fazer codificação temática, né? Só que agora é diferente, ó. Eu posso até já deixar aqui a pasta dos entrevistados, casos entrevistados, aberta, para fazer o seguinte, ó. Selecionei a fala da Maria, vou clicar e vou arrastar para o vazio, porque a Maria ainda não existe como um caso, certo? E soltando, eu vou dizer para o NVivo que esse aqui é o caso agora da Maria. Ele vai passar a existir aqui. Tá ali a Maria. Só que eu vou ter que seguir catando, né, as falas da Maria e construindo com o recurso do caso, aqui, ó, clicando e arrastando, certo? Maria de novo. Todos os trechos em que a Maria fala, para que com isso, ao final desse trabalho, eu tenha neste caso da Maria, né, nesse momento, se eu clicar 2 vezes aqui, vão aparecer essas 4 respostas, né, por enquanto que eu já codifiquei no caso da Maria. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ter as falas da Maria em separado das do Daniel. É como se, muito embora o NVivo informe aqui, ó, tá vindo deste arquivo Maria e Daniel, mas o que eu estou vendo, olha, dentro do caso da Maria, são só as falas da Maria separadas das do Daniel. Para que isso? Para que depois que eu completar esse trabalho, que é relativamente exaustivo, né, para todos esses entrevistados que, por conta do recurso que se teve que ter no registro empírico, lá na hora da entrevista, acabaram dando entrevista juntos, para que eu possa classificá-los individualmente, eu faço esse movimento de criar os casos de cada um deles, separar quem tem que separar,
para depois, então, que é o que a gente vai fazer agora, criar a classificação destes casos. E aí sim, para estes casos agora eu vou poder, então, já que agora eles estão separadinhos, né, cada um no seu cercado de caso, eu vou poder sim ter atributos relativos ao indivíduo, que antes, lá naquela classificação de entrevista, eu não podia ter atributos para indivíduos, porque, entre outros problemas, além de eu não estar classificando os indivíduos, mas estar classificando o arquivo do registro da entrevista desses indivíduos, para além disso, eu tinha o problema de que algumas dessas entrevistas misturavam os indivíduos. E se a minha unidade de análise é o indivíduo, então eu tenho que criar aqui na pasta dos casos uma pasta, né, particular para eles, criá-los propriamente ditos, mas não só isso, né? Alimentar de conteúdo estes casos com as falas que provêm das entrevistas, e depois disso feito, então, vamos fazer o que a gente tem que fazer agora, que é criar uma classificação aqui dos entrevistados. Então, eu vou aqui na classificação de casos, ó, dentro de casos, né? Tá aqui a pasta dos entrevistados, dentro dos casos e tal. Aqui está a pasta onde onde a gente vai criar as tabelas de classificação desses entrevistados. Então, o que eu vou fazer agora é o movimento que a gente não fez ainda. Como criar uma classificação? Esse exemplo que eu estou dando tanto serve para criar a classificação de casos, mas também para criar uma classificação de arquivos. Tá? O que a gente vai fazer? A gente pode, como eu estou aqui dentro da área de classificação de casos, eu posso clicar aqui com o botão direito e dizer que eu quero uma nova classificação. Mas a gente também poderia ir lá em cima, ó, no menu, criar, deve ter aqui uma classificação de casos. Também tem a possibilidade por aqui, né? Tanto faz. Seja por aqui, nova classificação, seja por criar classificação de caso, vai surgir um novo item nessa área aqui, que é o que eu quero. Então vamos lá, nova classificação. Eu vou dar uma classificação, vou dar um nome, né, para essa tabela, vai se chamar tabela de classificação dos entrevistados. Vou dar OK. E ela está aqui, ó. Se a gente clicar aqui 2 vezes, a gente vai ver que essa é uma pré-tabela, né, uma proto-tabela. Ainda não tem nem linhas e nem colunas. Ora, o que são as linhas? São os casos. Eu tenho que fazer com que aqueles casos que eu criei lá dentro daquela pasta, que estão salvos lá, venham parar aqui agora. Como assim? Como eu faço isso? Ora, eu vou lá na pasta dos entrevistados, os casos dos entrevistados, né? Tudo bem que não está completo ainda aqui, tá? É só para a gente completar o exemplo mesmo. Faltam entrevistados ainda aqui, né? Mas tudo bem. Eu vou selecionar todos, né? Ou botão direito aqui, né? O velho e bom recurso do Windows de selecionar tudo, né? Ctrl A. E depois de selecionar todos, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, onde diz classificação, e vou atribuir esses casos à classificação de entrevistados. Percebam que nesse momento está marcado sem classificação. Mas quando eu marcar aqui para entrevistados, esses casos aqui agora alimentam as linhas desta nossa tabela de entrevistados, tabela de classificação de entrevistados. O que é essa classificação ainda agora, mesmo apesar de ter linhas agora, né, ainda não tem, ela não tem as colunas, faltam os atributos desses sujeitos. Como é que eu crio isso? Bom, eu posso ir lá nas classificações aqui, classificações de casos, entrevistados, está aqui, né? Dizer para o NVivo que eu quero, para esses entrevistados, perdão, aqui são os próprios casos. Para a classificação dos entrevistados aqui, eu posso dizer que eu quero novos atributos, ou eu posso por aqui mesmo, ó, já que eu estou com a tabela selecionada, dizer, olha, eu quero criar um novo atributo, eu quero criar uma coluna, né? Como se fosse uma variável. Quero criar uma coluna aqui. Eu clico aqui, o NVivo abre uma janela que é muito parecida com a janela de criação de variável no SPSS. Né? Parecida, não é igual. Qual é a ideia? Eu quero criar aqui um atributo de escolaridade para esses entrevistados. Quero classificá-los quanto à escolaridade. Então, eu vou dar um rótulo aqui de escolaridade. Eu vou definir se eu vou usar valores de tipo, se as células nessa coluna vão ser de texto, ou elas poderiam ser inteiro, do tipo, né, anos de escolaridade, eu vou botar um número, ou, enfim, outro tipo de informação. Nesse momento eu vou deixar como texto mesmo, né? E já aqui, ó, nessa outra aba, que é a aba dos valores, eu vou adicionar valores possíveis. Por exemplo, eu vou trabalhar só com 2 tipos de informação de escolaridade, que é médio e superior. Por quê? Bom, porque nesse projeto, faz de conta, eu não tenho nenhum entrevistado de nível fundamental. Quando eu dou OK, então o NVivo cria aqui primeiro o atributo, certo?
Tá aqui, ó, para essa classificação, né? E aí eu posso aqui, já que eu deixei alguns valores pré-definidos, ó, selecionar os valores adequados para cada um deles. E com isso ir completando, né, as informações que agora vão ser atributos de cada um destes respondentes que viraram casos, certo? Então, o trabalho agora aqui seria eu completar, né? Seguir criando atributos e tal, segundo os interesses que eu tenho de análise para estes entrevistados. Ou seja, o que eu quero depois explorar, né? Eu quero explorar as respostas que eles deram lá nos códigos, na minha estrutura de codificação, né, os temas que eu tenho. Eu quero ver como os entrevistados falaram, por exemplo, de economia segundo o nível de escolaridade, ou outros atributos que eu possa vir a criar aqui, certo? Na sequência, no próximo encontro, a gente vai ver como é que a gente faz esses cruzamentos, como é que a gente faz o encontro destas estruturas de codificação e classificação que a gente está construindo aqui no projeto. Mas para que isso aconteça, a gente tem que primeiro fazer todas essas marcações. Nos momentos anteriores, a gente viu como importar e como codificar esses arquivos importados. Agora é como se a gente estivesse adicionando uma outra camada de informação, que é essa camada de atributos. Né? E por que eu digo que é uma outra camada de informação? Porque estas informações aqui, né, esses atributos de médio, superior, né, médio, superior, para cada um desses entrevistados, eles não só estão marcando o caso aqui, da Dorothy, por exemplo, mas ao marcar que a Dorothy tem uma escolaridade média, este atributo vai acabar afetando tudo aquilo que está codificado dentro do caso da Dorothy. E se a gente olhar lá nos casos dos entrevistados, o que está codificado dentro do caso da Dorothy, se a gente abrir aqui para olhar, a gente vai ver que são todas as falas que a Dorothy forneceu na sua entrevista. Então vejam, esta estrutura aqui, esta aqui, né, da classificação do entrevistado, está me informando que a Dorothy tem nível de escolaridade médio, o que significa que o caso da Dorothy tendo sido alimentado por esta entrevista, que tudo, né, esse aqui é o caso. O NVivo está me dizendo, olha, o caso da Dorothy contempla uma referência com 100% de cobertura do arquivo das entrevistas da Dorothy. Significa dizer que cada caractere dessa entrevista agora está carimbado, marcado por uma informação de escolaridade de nível médio. É isso que vai permitir depois, né, nosso próximo passo, cruzar coisas que têm a ver com esta informação da tabela com as informações que estes mesmos caracteres que estão marcados pela informação da tabela de atributos com nível de escolaridade médio, estes mesmos caracteres também forneceram codificações para os temas, para os códigos. E aí a gente vai poder cruzar essas coisas, vai poder pedir para o NVivo assim, perguntar, olha, como é que determinados códigos cruzam com determinados valores de atributos. E o NVivo vai nos mostrar isso numa tabela. A gente vai ver isso mais na sequência, que se chamam as matrizes, por exemplo. Mas como eu disse, para que a gente consiga chegar lá, a gente tem que proporcionar ao projeto esta estrutura, a marcação desses elementos todos. A gente já viu como é que faz codificação e hoje a gente está vendo como é que faz classificação. Com esse detalhe importante, né? Existem dois tipos de classificações no NVivo. Uma delas classifica diretamente a ocorrência dos arquivos, né, na sua crueza, né, tal como registrados, a gente pode classificar os arquivos das entrevistas, por exemplo, né? Está aqui uma classificação dos arquivos das entrevistas, mas a gente também pode e deve, em várias situações, classificar os entrevistados e não os arquivos das suas entrevistas. E para isso, às vezes, a gente tem que ter um trabalho adicional que é separar entrevistados que deram entrevistas em dupla, por exemplo, nos seus respectivos casos, e depois disso, então, classificar estes casos, criando uma classificação deste tipo aqui, né, com cada um dos entrevistados sendo um item próprio, né, que pode receber atributos. Explorando ainda um pouquinho essa funcionalidade, vejam que a gente poderia ter um desenho diferente, né, mas uma solução, vamos dizer assim, que aponta para o mesmo uso de recurso, mas com um movimento contrário. Pensem o seguinte, digamos que a gente tivesse... primeiro um exemplo ainda do mesmo sentido, ou seja, digamos que a gente tivesse trabalhado com, em vez de entrevistas, tivesse trabalhado com grupos focais.
Então, os arquivos que a gente ia ter aqui, ó, importados, né, das gravações, ou mesmo das transcrições, não seriam já a Bárbara, Betty Paul e tal, seria grupo focal 1, grupo focal 2, etc. Né? Até o grupo focal 10. Mas, se, para fins de análise, o nosso objetivo lida com a necessidade de mapear individualmente os participantes do grupo focal, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu não tenho escolha se não pegar, digamos que a Bárbara fosse o grupo focal 1, né? Ou o Betty Paul fosse o grupo focal, um grupo focal. Eu teria que abrir esse arquivo e lá nos casos criar um item, portanto, um caso para cada um dos participantes desse grupo focal e digamos que Mary e James aqui fosse um grupo focal, né? E pegando cada fala de um participante dentro do grupo focal e codificando dentro do seu caso respectivo. Né? Digamos que esses aqui fossem os participantes do grupo focal e esse fosse o arquivo do grupo focal. Eu teria que ir pegando as falas de cada um deles e enquadrando no seu respectivo caso, para que ao final desse processo eu tivesse nos arquivos a integridade do grupo focal, nos casos cada um dos respondentes com a sua unidade de discurso separada, para que a gente pudesse depois, então, criar uma classificação deste tipo aqui, com cada um dos respondentes podendo ser classificado segundo seus atributos pessoais, certo? Mas vejam, não é que é obrigado a fazer isso. Mas você vai ter que fazer isso caso a sua escolha de análise envolva a análise individual dos participantes do grupo focal. Então vocês percebam isso. A gente pode ter um registro empírico que vai num caminho, mas um percurso analítico que necessita um tratamento dos dados para que essa análise possa ocorrer. Ou então a gente vai ter que rever, né, o tipo de trabalho de análise. Um exemplo contrário, por exemplo, eu tenho, como a gente tem aqui, né, nas entrevistas, diversos entrevistados, aqui alguns às vezes até em dupla, tudo bem. Mas, digamos que cada um desses entrevistados aqui fossem dirigentes universitários, de diversas universidades. Pró-reitor, a Bárbara é uma pró-reitora disso, a Betty e o Paul são pró-reitor e vice-pró-reitor daquilo, da URGS, né? O outro é da Federal de Alagoas, a Margaret aqui é a vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Maria Daniel aqui é pró-reitora de pesquisa e vice-pró-reitor de pesquisa também da Universidade Federal de Minas Gerais. E o meu objetivo de pesquisa não envolve a análise dos indivíduos, mas sim das universidades, das instituições de ensino. O que eu teria que fazer nesse exemplo, pessoal? Eu teria que, ao invés de separar os indivíduos, né, as entrevistas em casos de indivíduos, eu teria que juntar algumas dessas entrevistas em casos das unidades. Então vejam, eu até poderia fazer isso nesse mesmo projeto aqui, porque como as coisas não são destruídas no NVivo, o exemplo seria o seguinte, ó. Eu viria aqui, nesse exemplo que eu estou dando, eu viria aqui nos casos, com o botão direito eu criaria uma nova pasta, que é a pasta das IFES, Instituições Federais de Ensino Superior, tá? E dentro dos casos, e dentro da área das IFES aqui, nos casos, eu posso criar aqui, né, um caso, por exemplo, da URGS. Vou criar o outro caso da UFMG. E assim sucessivamente, tá? Depois, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui nas minhas entrevistas e pegar assim, aqui ó, a Margaret a Maria e o Daniel, esses dois aqui, eles são da UFMG. O que eu vou fazer? Vou selecionar os dois aqui. Com o botão direito, eu vou dizer para o NVivo que eu quero codificar estes arquivos inteiros. E o NVivo, ele está me perguntando, tem certeza disso? Isso fará com que todo o conteúdo de cada arquivo e código selecionado né, vai afetar a referência de todo o arquivo. Sim, é isso mesmo, porque eu quero, vou confirmar, né? O que eu quero é codificar estes arquivos inteiros, não em códigos temáticos, como a gente estava acostumado a pensar até aqui, mas como, olha aqui, ó, IFES, UFMG. Com isso, eu vou criar o caso da UFMG, juntando todas as entrevistas que contemplam a UFMG, e depois eu vou fazer isso para a URGS, depois eu vou fazer isso para todas as universidades que eu preciso trabalhar, né? E, ao final desse processo, eu vou ter aqui, ó, dentro dessa área dos casos, as unidades de análise das IFES, que é o que eu realmente quero, certo?
Eu não preciso dizer, né, que a gente não tem como entrevistar a URGS, a gente não tem como entrevistar, a gente vai entrevistar as pessoas que compõem a URGS. Mas como o recurso analítico, eu vou reconstruir a URGS a partir das entrevistas que me foram fornecidas pelos seus representantes. E aí sim, cada um destes casos aqui depois vai contemplar uma linha específica numa tabela de classificação destes casos. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai criar aqui uma nova classificação de caso, que eu vou chamar da classificação das IFES, vou dar OK, e vou dizer para o NVivo que eu quero que esses dois, na verdade eu deveria ter mais casos aqui, né? Mas que esses dois arquivos sejam, então, esses dois casos, melhor dizendo, arquivos não, esses dois casos sejam classificados na classificação das IFES. E aí, quando eu abrir essa classificação das IFES agora, aqui está classificações de casos, classificação das IFES, quando eu pedir para abrir isso aqui, clicando 2 vezes, vai aparecer aqui a tabela. Ela ainda não tem nenhum atributo. Bom, agora é hora de criar atributos, né? Por exemplo, número de alunos. Não é texto, é inteiro, né? Vai ser um número, né? Aí eu vou escrever aqui, sei lá, a UFMG tem 37.456 alunos. A URGS tem 39.568. E assim eu iria criando outros atributos para depois ficar mais fácil de eu fazer os cruzamentos que eu julgar pertinente com relação ao que esses respondentes que representam a URGS, a UFMG, disseram a respeito daqueles códigos, aqueles temas que foram trabalhados e que vão poder ser filtrados, cruzados com atributos que a gente julgar relevantes. Por exemplo, número de teses nos últimos 2 anos, número de patentes, tudo isso podem ser atributos que a gente vai criar aqui para enquadrar esses casos. Perceberam, então, a reversibilidade envolvida nesse recurso? Ele é muito útil e muito importante, e ele é muito, vamos dizer assim, dá muita consequência às decisões de pesquisa que a gente deve, né, que a gente precisa tomar. Né? Lembrando, nem sempre o registro empírico corresponde à minha unidade de análise. E quando há uma dissociação entre essas duas coisas, os casos estão aí para me resolver o problema, né, e devem ser usados. Por fim, só para voltar às classificações de arquivos e não deixar ela aparecendo o patinho feio dessa aula de hoje, as classificações de arquivos também podem ser muito úteis para classificar aquilo que de fato, para aquilo que de fato elas estão pensadas, mas tirando o foco das entrevistas, por exemplo, alguém que tenha, sei lá, um volume de fotos de campo, ou todo o seu trabalho de pesquisa é com um campo fotográfico e tal, então você pode ter os arquivos de fotos, né, arquivos de imagens ou coisa assim, e criar uma classificação para esses arquivos de imagens. Ou para os arquivos, enfim, ou seja, para os arquivos bibliográficos, por exemplo, né, material bibliográfico pode ser classificado com essas tabelas. E aí, só para lembrar, a gente tem aquela possibilidade, né, de importar a bibliografia diretamente dos bancos de gerenciamento bibliográfico que a gente tenha. E quando a gente faz isso, o próprio NVivo já cria, ele importa os arquivos para cá, né? Ele importa os arquivos, né, os artigos, enfim, o material que tu mandar, quando ele conectar com a tua conta lá desses serviços, ele já vai trazer para cá os arquivos, né, cada um dos arquivos aqui, e como se fossem a bibliografia, né, melhor mostrar aqui literatura e tal, vai trazer para cá os arquivos, puxando desta base, e já vai criar uma tabela de classificação para esses arquivos, obedecendo essa lógica de linha e coluna, botando cada arquivo, né, cada artigo, cada material bibliográfico numa linha, e aproveitando todas aquelas entradas bibliográficas lá que já existem para criar atributos sem que a gente tenha que fazer isso manualmente. Certo? Então fica aí a dica para quem está pensando em trabalhar com bibliografia no NVivo, né? ou como bibliografia como uma etapa do trabalho. E para a gente ir encerrando hoje, então, a última coisa que falta mostrar é a importação, que é uma coisa, né, a gente está fazendo aqui uma espécie de um retorno às primeiras aulas, mas é porque naquele momento ficaria um pouco desconexo, ou faltariam informações, né, a respeito dessa coisa de classificação, atributo, essa lógica de trabalho em tabelas do NVivo, né? Deixa eu limpar aqui um pouquinho a área de trabalho, fechando essas abas aqui. Eu dizia que ficaria desconexo porque o que eu vou mostrar agora é a importação de
tabelas. A importação de uma tabela de dados tabulados, né, a partir de um survey, ou seja, um levantamento que já proporcionou uma tabela de dados em que cada linha corresponde a um caso e cada coluna corresponde às respostas fornecidas por esses casos. Da mesma forma que com a bibliografia, ó, o NVivo tem aqui já algumas possibilidades de conectar a recursos de pesquisa desse tipo, né, Qualtrics e o SurveyMonkey. Eles não têm aqui o recurso de conectar diretamente ao Google Formulários, tá? Mas lá no Google Formulários a gente pode exportar, né, fazer um download, melhor dizendo, das respostas como Excel. E uma vez que essas respostas virem um arquivo em Excel, a gente vem aqui no NVivo em importar, pesquisa e seleciona a opção Excel. Daqui, então, a gente tem que encontrar o arquivo, né, a ser importado. No meu caso aqui é esse arquivo de Excel que eu quero mostrar. E eu quero mostrar particularmente pelo seguinte, pessoal. Porque agora a gente vai entender, né, o que significa, né, o íconezinho aqui dos casos, o ícone das classificações. Vejam só o que o NVivo está se propondo a fazer. Ele está entendendo que a gente quer trazer uma tabela de classificação, uma tabela de dados estruturados para dentro do projeto. Ora, ele intui que a gente deva ter nesta tabela de Excel dados, respostas abertas e respostas fechadas. Então ele oferece esse assistente de importação aqui, porque ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, eu vou tentar criar para ti, sem que tu tenha que ir lá no menu, criar a classificação, criar os casos, depois vincular os casos à classificação. Ele está dizendo assim, olha, eu já vou tentar, a partir dessa tabela do Excel, criar esta estrutura aproveitando as entradas de informação que tu já tem lá. Então ele está dizendo, olha, ele vai importar a pesquisa como um conjunto de dados, ok, né? Ele vai trazer o Excel aqui para dentro da pasta de arquivos, mas além disso ele vai tentar criar códigos para as respostas, portanto ele já vai tentar acomodar as colunas abertas, ele já vai codificar aquela coluna aberta com todas as respostas que estão abertas lá dentro de um código que vai ter o nome do rótulo da coluna, né? E, ao mesmo tempo, ele já vai também criar casos e atributos de casos com base neste conjunto de dados, nessa tabela de Excel. Beleza. Então, ele está dizendo, ó, seus entrevistados vão ser armazenados como casos, que é o que a gente acabou de fazer manualmente nos exemplos anteriores, né? As perguntas fechadas serão criadas como atributos e as perguntas abertas vão ser criadas como códigos. Ótimo. É tudo que a gente, né, não vai precisar fazer manualmente. Então, eu vou avançar aqui. O NVivo vai fazer uma conferência, né, da tabela de Excel. Ele está pegando lá, a primeira coluna tem que ter a unidade, né? Quem é quem. Né? Tem que ter um indicativo aqui, um identificador, melhor dizendo, né? De quem é o dono das respostas. E ele está vendo, isso aí se parece com a tua estrutura de arquivo? Sim, é isso aí mesmo. Beleza. Quantas linhas vão ser usadas? Então, a gente pode fazer alguns ajustes aqui, se essa nossa tabela não estiver exatamente, né, preparada com a primeira linha aqui, né? Sendo o cabeçalho das respostas, se tiver 2 ou 3, a gente pode ajustar alterando isso aqui. Vou avançar. Ele está perguntando como é que a gente gostaria de armazenar os casos, né? Se a gente não fizer nenhuma alteração, ele está dizendo, olha, eu vou salvar os casos dentro da pasta dos cases aqui, né? Vou criar uma subpasta chamada respostas VipoSeg exemplo NVivo, que é o nome do teu arquivo aí. Tu quer alterar alguma coisa? Não, tudo bem, pode ser. Aqui, pessoal, essa é uma opção importante, tá? Porque se o identificador de quem é o respondente não estiver na primeira coluna, isso não é um problema, desde que a gente venha aqui, ó, e diga em qual coluna está o dono das respostas, né? A gente pode alterar isso aqui, tá? Ele está dizendo, olha, eu vou criar uma nova classificação e os seus casos serão agrupados em uma classificação nova que vai ter o nome de participante da pesquisa. Ok, pode alterar esse nome aqui também, tá? Opa, eu dei 2 avançados em sequência. Deixa eu voltar um aqui. Aí aqui o NVivo está nos mostrando uma coisa que é bem legal da gente perceber a lógica que ele está usando. Ó. Ele está dizendo assim, olha, eu estou vendo cada uma das colunas agora aqui e eu acho que essa coluna é resposta fechada, 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 até que ele vê que essa aqui me parece uma resposta aberta, tá certo? E também a gente pode dizer para ele não importar alguma coisa marcando esta opção aqui, tá? Mas isso aqui é legal, ele percebe as respostas que têm uma variação além do que seria uma ideia de variável, né? Ou seja, tem muito texto, as respostas variam demais e tal, isso aqui é resposta aberta, isso é resposta fechada, isso aqui parece ser resposta aberta. E a gente tem aqui o recurso dizendo, não, isso aqui é resposta fechada e tal, apesar de ter bastante variação, é resposta fechada. A gente pode ajustar isso aqui, né? Mas ele tenta fazer essa pré-detecção e geralmente ele acerta, tá? Então, beleza, vamos avançar aqui.
Codificar temas e tal, ele está dizendo que, porque eu não estou online, ele está dizendo que tem um erro na atualização do pacote, isso não é necessariamente um problema, eu vou concluir, vamos ver se vai funcionar isso pelo menos. Aí, lá vai ele. Importando a pesquisa, primeira coisa já fez, o Excel já está dentro dos arquivos, agora ele criou um caso para os entrevistados na pasta de pesquisa, ótimo. Próximo passo, ele vai criar os atributos, né, dos casos, aproveitando a estrutura das perguntas fechadas, e criou os códigos para as perguntas abertas. Vou fechar aqui e vamos ver o que ele fez. Então vamos lá. Primeira coisa ele abriu aqui para a gente este arquivo que veio para dentro de literatura, eu errei, né? Não era para ficar aqui, era para ficar dentro de survey. Vou arrastar para lá para survey. Sem problema. Não perde nada do que foi feito, só troquei de lugar o respostas VipoSeg ali, né? Beleza. E ele já abriu aqui o que seria, né, o arquivo Excel para a gente dar uma olhada. E a gente já se dá conta que tudo que é pergunta fechada, tudo que é pergunta com um jeitão de variável, ele deixou assim, em cinza, né? Mas aquilo que é resposta aberta, o fundo é branco, o que significa que a gente pode selecionar aqui e codificar essas respostas como se fossem respostas abertas do Word, certo? A gente pode clicar aqui e depois sair codificando essas coisas em temas, tá? Mas para além disso, deixa eu fechar aqui, olhem que legal. Ele já criou aqui bom, primeiro, né, ele criou dentro dos códigos as respostas codificadas de VipoSeg, que foi o arquivo Excel esse, tá? Ele autocodificou as perguntas, As perguntas abertas estão todas já separadas aqui, cada uma das perguntas abertas com as suas 635 respostas ali dentro. Então eu posso recodificar isso a partir daqui, né, em termos de temas mais específicos, mas o conteúdo geral das respostas abertas sobre que áreas os entrevistados gostariam que houvesse mais cursos, todas as respostas abertas já estão separadinhas aqui, eu não preciso ir lá na tabela e olhar, né? Isso é uma coisa muito legal. E a outra coisa é que dentro aqui dos casos, ele criou respostas VipoSeg, um caso para cada um dos respondentes, mas mais do que isso, ele pegou cada um destes casos aqui e já vinculou a uma classificação de casos aqui, que está dentro desta pastinha aqui, participante da pesquisa. Ou seja, se eu clicar 2 vezes neste item, vai abrir uma tabela de classificação, olhem lá, para cada um dos casos. O Windows, né, organiza os números de uma forma não muito racional, né? Ele coloca o 1, o 10, o 100 e tal, mas isso não importa, essa ordem aqui não importa, o que importa é que as informações fechadas, né, aquilo que, portanto, a gente pode considerar um atributo do servidor 1, já está criado como uma estrutura de classificação. Por quê? O NVivo aproveitou a estrutura do Excel para fazer isso. Então, ele pegou a estrutura do Excel e as respostas fechadas, ele já criou atributos vinculando aos respectivos casos. Para isso, ele mesmo criou os casos, né, aproveitando as linhas das colunas. Cada linha, né, que tinha lá nesse Excel. Portanto, o servidor 1 que está aqui, ele também já está classificado aqui. Mas mais do que isso, pessoal, esse caso do servidor 1 contém no seu conteúdo, é ótimo, contém nele, se a gente clicar 2 vezes no servidor 1 aqui, o caso do servidor 1, o que é? Qual é o conteúdo dele? São todas as respostas abertas do servidor 1. Que ele pegou das colunas abertas. Então, olha que legal. Cada caso, então, né, já está separado. Cada caso aqui contém as suas respostas abertas, mas, ao mesmo tempo, cada caso já está aqui vinculado às suas próprias respostas fechadas. Com base nisso, vai ficar muito fácil depois, veremos no próximo encontro, cruzar as informações essas que estão estruturadas aqui com as respostas abertas que a gente venha a codificar nos temas, nas características lá e tal, dentro dos códigos para estes respondentes. Claro que ainda tem trabalho aqui para ser feito, mas com isso, então, a gente dá conta destas operações envolvendo classificações da NVivo. Certo? Espero que eu tenha conseguido passar o espírito do trabalho com as classificações, né? Fazer a distinção correta entre a classificação de arquivos para classificações de casos, e, por fim, como aproveitar as coletas de dados registradas em tabelas, né, com características mistas, ou seja, com perguntas abertas e fechadas, como aproveitar essa estrutura fazendo o NVivo trabalhar para a gente nessa tarefa de criar casos e aproveitar as respostas abertas para um lado, as respostas fechadas como atributos dos casos,
e com isso economizar algum trabalho para quando a gente está lidando com volumes muito grandes de informações. Quando a gente está trabalhando com as nossas 10, 20 entrevistas ali, registradas em áudio, registradas ou transcritas, a gente aprendeu como é que faz essa criação da classificação, né, dos casos e das classificações, muito mais de uma forma manual, porque é viável, é bem mais viável fazer assim. Quando a gente está trabalhando com grandes volumes de dados coletados em estruturas de tabela, a gente pode lançar a mão dessas funcionalidades do NVivo, tá? Só lembrando que as tabelas que eu usei aqui, a tabela, melhor dizendo, né, que eu usei aqui para exemplo, elas estão disponíveis também ali para download no Moodle. E eu deixei também no Moodle um arquivo em PDF que corresponde a um instrumento, né, como se que gerou essa tabela de dados no Excel para ser importada. Tá? Então dá para dar uma olhada ali no instrumento em papel e depois como é que essa tabela ficou foi tabulada, né? Como é que os dados foram digitados no Excel para funcionar direito, né? Funcionar do jeito adequado na hora de importar para o NVivo. Basicamente, o que a gente tem que ter é uma coluna com a identificação do respondente, né? Geralmente é a primeira coluna, e sempre ter a primeira linha com os cabeçalhos do que corresponderiam às respostas ou aos atributos desses respondentes. E por esse mesmo exemplo, a gente pode criar as tabelas de atributos fora do NVivo, né, criar no Excel e depois importar para o NVivo simplesmente usando esse recurso de importar, né? Como a gente viu antes aqui, importar pesquisa, né? E aí com isso a gente pode importar toda uma classificação já pré-preenchida no Excel para não ter que fazer isso dentro do NVivo. Então ficam esses estímulos aí a vocês irem buscar esses recursos. E como essa aula acabou ficando em formato assíncrono, a gente mantém, apesar de que isso já era uma combinação, né, mas fica aberto o canal de e-mail ou de mensagens por dentro do Moodle para que a gente possa tirar qualquer dúvida a respeito dessas coisas que foram tratadas nesse encontro, certo? Então, espero que aproveitem e nos encontraremos na sequência para tratar de como fazer uso dessas instâncias todas de dados criadas no projeto, né? Como misturar para fins de análise as fontes, a codificação empreendida e as classificações dos atributos, como fazer um bom uso disso para fins de análise. E aí, portanto, a gente já está se encaminhando, né, com isso para aspectos mais finais do uso do NVivo em pesquisa qualitativa. Vamos então falar de matrizes, vamos então falar de outras consultas com base no material codificado e classificado. Isso então é o que a gente vai ver numa próxima vez. Certo? Fiquem bem, até uma próxima.